Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Fluminense por 3-2 contra o Alianza Lima, jogo que foi muito mais pegado, muito mais difícil do que eu imaginava, né? O Fluminense já estava classificado, enfrentava uma equipe que é bem mais fraca, né? Cá entre nós, mas acabou sendo um jogão, jogo de viradas, né? O Alianza Lima sai vencendo, o Fluminense empata, o Alianza Lima faz o 2-1 e o Fluminense depois vira para fazer o 3-2 jogando em casa, né? Então, enfim, vou fazer a análise aqui desse jogo nesse vídeo. Só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá, tá aqui já. Só falar primeiro como é que foram os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Alianza Lima, pelo Arreg, cobrança de escanteio. Ele veio de trás, o Marcelo não acompanhou bem, faz ali 1-0. Vai pro segundo tempo, né? O Alianza Lima segurou esse 1-0 o primeiro tempo inteiro. O Fluminense mexe no intervalo, né? O Diniz mexe. O Marquinhos entra bem, chega finalizando o goleiro. O Saraiva Rojas defende. E aí no rebote o Keno faz o gol de cabeça, né? Faz um tempinho que ele não fazia gol. Porém, minutos depois, bobeira defensiva do Fluminense, o Serna chega finalizando, faz o 2-1, e aí minutos depois, não deu nem tempo do Alianza Lima se acostumar com o 2-1, gol que estaria levando a classificação do Alianza Lima, né? E aí o Marcelo faz um golaço, eu diria que o mais bonito da partida, é uma triangulação bem bonita, ele usa o pivô com quem foi mesmo, cara? Eu acho que foi com o Cano. E aí chega finalizando de esquerda, uma porrada, já sai finalizando, já vai direto comemorar. Na hora que ele chuta, ele vê que ia ser um golaço, faz o 2-2. E aí nos minutos finais, já depois de um baita passe do Arias, John Kennedy sai cara a cara, finaliza, bola forte, rasante, e faz ali o 3-2, o gol da vitória do Fluminense. Então traz aqui os destaques primeiro do Fluminense. Só queria destacar também que eu ia assistir o jogo do São Paulo contra o Tajeres, que para mim seria um jogo mais emocionante na teoria. Mas como o Alianza Lima saiu vencendo por 1-0, aí eu vi que ia ser um jogo bem bacana esse do Fluminense, porque a tendência que eu imaginava era um Fluminense meter uns 3-4-0, tá? E o Alianza Lima, pela importância do jogo para eles, acabou dificultando bastante e tornou um baita jogo. E acabou que eu assisti esse jogo daqui. Se tivesse começado de outra forma, talvez eu estaria aqui fazendo a análise do jogo do São Paulo, tá? Mas enfim, destaques do Fluminense. Eu achei que o Guga foi bem, tá? Achei que ele foi bem. O Martinelli também, gostei. O Felipe Melo fez um bom primeiro tempo, mas como ele já tinha cartão, né? Foi substituído, natural. O Fluminense sempre que precisa atacar mais, tira o Felipe Melo. Mesmo quando joga com outro zagueiro ou quando já vai direto com um volante, como foi o Martinelli, o Felipe Melo sempre é sacado justamente pela idade, né? É uma estratégia do Diniz e que vem dando certo. O Marcelo muito bem, chega no momento decisivo, ele chama a responsabilidade, chuta gol, dá cruzamento bom, enfim, Marcelo é diferenciado, né, cara? Jogou o Alexander no meio de campo, né? Mediano. O Lima é importante principalmente para essa recomposição ali do Marcelo, para o Marcelo ter liberdade na hora de subir. O Lima fica mais. O Alexander é a mesma coisa, podendo trocar de posição. Do meio para frente, Keno fez gol. Vale destacar aqui a utilização do John Kennedy junto com o Cano, coisa que não acontece regularmente, né? Mas dessa vez teve a utilização dos dois. O Arias pela direita sumido a maioria do jogo, mas no momento decisivo é ele que dá assistência para o gol do John Kennedy. O Cano também é importante para assistência para o gol do Marcelo. Enfim, ainda entraram o Marlon, né, no lugar do Felipe Melo. O Ganso no meio de campo. Quando entra o Ganso, o time perde um pouquinho em marcação, né, em relação ao Alexander, mas ganha em qualidade no passe, né, o Ganso é diferenciado. O Renato Augusto também dá uma presença de área maior, um cara que é meio campista, mas chega para finalizar bastante também. O Marquinhos, cara, para mim o Marquinhos é titular desse time, tá? Eu não sei quem que tem que sair. Provavelmente o Keno teria que perder essa vaga, o Marquinhos jogar pela direita e o Arias pela esquerda. Porque o Marquinhos sempre que entrou bem. Usando de ponta esquerda, usando de ponta direita, usando de lateral direito. Sempre rendeu bem, cara. E o Marquinhos é muito bom jogador. Não à toa o primeiro gol do Fluminense sai de um chute dele, que ele chega ali,
um chute bem difícil, ele finaliza bem e no rebote o Keno faz o gol. Pra mim, o time titular do Fluminense, o Marquinhos é titular. O Keno pra mim já perdeu essa posição em questão de rendimento, tá? Que pra mim o que teria que ser o time titular. Mas eu acho que é uma questão de estratégia, né? Assim como a utilização do Felipe Melo, eu acho que a do Keno é a mesma coisa. São caras que já são experientes e se você fosse usar eles no segundo tempo, você iria perder velocidade, né? Ao invés de ganhar. Utilizando eles como titular, você tem a qualidade deles. E aí no segundo tempo você coloca mais vitalidade, né? Coloca o Marlon, que é mais rápido que o Felipe Melo. E ainda coloca o Marquinhos, que é mais rápido. Eu acho que é que nem o Grêmio. Eu torço pro Grêmio, né? Eu fiz a análise da vitória contra o The Strongest. É bem parecido com a utilização do Kahneman na zaga e do Galdino na ponta. São caras que, assim, os do banco que entram são talvez até melhores, são mais novos, são mais rápidos, mas para ter a utilização boa do grupo, o Diniz, por exemplo, usa o Felipe e o Keno como titulares, porque se fosse entrar no segundo tempo, não estaria agregando assim, em relação a como não começam como titular, né? Aí é a gestão do elenco dele, né? Enfim, aí entrou o Marquinhos, que nem eu falei, entrou muito bem, e entrou o Douglas Costa também, que tem potencial para virar titular desse time. A questão é que se machuca muito, né, cara? Enfim. Destaques do Alianza Lima, cara, eu não posso dizer que eu conheço ninguém desse time, tá? E quem dizer, aliás, conheço um, o Zambrano. Zagueiro, ex-Boca Júnior, seleção do Peru, é isso que eu conheço. Agora, Garcês, Freitas, Saraiva Rojas, Puyen, Penha, Arreg, Cabejos, Zanelato, Waterman, Serna, aí eu vou estar mentindo se eu conheço. E o único que eu conheço aqui do banco é o Barcos, né? Agora, De Santos, Fuentes e Guzmán Mendoza, faço a menor ideia. Os únicos caras que eu conheço desse Alianza Lima é o zagueiro, o Zambrano, ex-Boca, e o Barcos, né? Ex-Grêmio, ex-Palmeiras, ex-Cruzeiro. São os únicos que eu conheço desse time do Alianza Lima. O Barcos até entrou, produziu uma finalização para uma boa defesa do Fábio. Eu achava que o Barcos era titular desse time, mas nem isso. Realmente está indo para a reta final de carreira. Enfim. E as estatísticas, eu tava vendo aqui, bizarro, cara. 13 chutes do Fluminense, sendo 7 a gol. 19 do Alianza Lima, cara. Eu imaginava um jogo que tivesse ali uns 20 chutes do Fluminense e uns 7 do Alianza Lima. Mas o Alianza Lima realmente em contra-ataque, em cobrança de escanteio, produziu bastante finalizações, né, cara? Aí o Fluminense 70 a 30 em posse de bola, o que é mais natural, aí sim normal. Pautas 13 do Flu tendo 6 amarelos e 11 do Alianza tendo 1 amarelo. Escanteios 4 do Flu, 9 do Alianza Lima. E aí o Fluminense classificado com 14 pontos, disparado o melhor do grupo, cara, disparado. E o Alianza Lima, o lanterna com 4 pontos, cara. Esse grupo é um grupo bem difícil, tá? O Fluminense foi muito melhor do que eu imaginava, ainda mais pelo início de temporada meio ruim em relação ao ano passado, né? Chegou a ter muita cobrança em cima do Diniz. Porque enfrentou o Colo-Colo, que se não é a melhor equipe do Chile, é top 3 melhores. Enfrentou o Cerro Porteño, que se não é a melhor equipe do Chile, é top 3 dos melhores. E enfrentou a Alianza Lima, que aí eu acho que não é o melhor, mas tem ali o Universitário, tem o Melgar também, que são fortes no Peru. Mas a Alianza Lima também é top 3, top 5. Então enfrentou equipes tops dos seus países e passou o carro em todo mundo. O único tropeço foi um empatezinho com o Cerro Porteño. Só. E um empate contra o Alianza Lima, no Peru. Se não era 100%. E ali, assim também, não dá nem pra falar que é tropeço, né? Empatar com o Cerro Porteño no Paraguai é um bom resultado. Empatar com a Alianza Lima no Peru é um bom resultado. Então o Fluminense impecável nessa primeira fase. Venceu até do Colo-Colo fora de casa, lá no Chile. Sempre muito difícil. Não jogou bem naquele jogo, mas o importante sempre é o resultado final. E não tem como fugir disso. E vem dando muito certo nessa Liberta pro Fluminense. Talvez seja a melhor campanha, tem que ver o restante dos jogos hoje, né? Mas o Fluminense impecável, em um grupo bem difícil. Agora essas estatísticas é bem curioso, cara. O Alianza teve mais finalização, mais chute a gol, dobro de escanteios. Que por mais que fosse um jogo importante, eu não imaginava todo esse volume do Alianza Lima. Ainda mais dentro do Maracanã. Mas pela importância conseguiu dar bastante trabalho. Mas aí aparece o diferencial do Fluminense, né? Que é a qualidade individual. O gol do Marcelo é um absurdo. Aí a movimentação do John Kennedy com um baita passe do Arias é um golaço. O gol do Keno depois de uma finalização espetacular do Marquinhos. Então o Fluminense é uma equipe que tem muitos destaques individuais. Aqui tem muito cara que
é muito acima da média. Lógico, tem a idade. Até por isso o Fluminense tem muito jogador bom vindo do banco, pela idade, né? Mas aí a gente olha um Marcelo, olha um John Kennedy, Arias, Cano, Keno, o Ganso, o Renato Augusto, o Douglas Costa, jogadores que têm potencial que se tivessem em outras equipes, todos eles poderiam ser os craques do time. E o Fluminense tem todos eles juntos na mesma equipe. Então até por isso vem muito jogador bom do banco, cara. Tudo bem, aqui a gente tem que colocar em consideração a idade. Mas ver o Ganso, o Renato Augusto e o Douglas Costa vindo do banco, são caras que se a gente falasse há 5 anos atrás, nível seleção brasileira, os três. O Ganso um pouquinho menos, né? Porque depois do Santos teve uma decaída alta, no São Paulo também. E no Fluminense se encontrou já faz um tempinho, né? Mas enfim, o elenco do Fluminense bem interessante para essa temporada e garante essa classificação em primeiro colocado na Libertadores. E eu destaquei um grupo bem difícil e conseguiu passar com tranquilidade. E com isso o Colo-Colo também passou, né? Passou em segundo colocado, o Cerro Porteño empatou em 1-1, tava com o jogo na mão, era só vencer e tropeçou em casa. Enfim, então para fechar, o craque da partida para mim foi o Marcelo, tá? Achei que fez uma grande atuação. Falhou no primeiro gol do Alianza Lima, não dá para falar que não, né? Ele falhou no gol de escanteio, mas muito bem do meio para frente, no momento que poderia talvez complicar o jogo. Quando tomou 2-1, um minuto depois ele faz um golaço, uma jogada que ele protagoniza ela inteira, se movimentando, chamando pivô, chamando passe, fazendo um gol lindo. Então para mim o craque da partida foi o Marcelo, mas aí vale destacar também o John Kennedy no gol decisivo, o Keno fazendo gol, o pivô do Cano pro gol do Marcelo, assistência do Arias pro John Kennedy, o Marquinhos entrando bem. Enfim, um time que no geral teve alguns destaques, mas para mim o principal é o Marcelo. Tá ok? E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. Só mais uma coisinha. Putz, devia ter avisado antes. Eu já criei a área de membros. Devia ter avisado isso no início do vídeo. Já criei a área de membros da análise do título da Premier League, do Manchester City. Tá ok? Fiz a análise completinha. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ter acesso à área de membros. Eu devia ter falado no início do vídeo, cara. E no vídeo do Grêmio também. No de apostas também. No BRG Tips e no JP21 Grêmio. Dei mole cabuloso. Mas enfim. Deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar a área de membros. Ainda vou criar da Atalanta, do título da Liga Europa. Bayer Leverkusen, do título da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Daqui uns dias tem a final da Champions. Vou criar também, se depende de quem vai ganhar, o Borussia ou o Real. Aí eu crio do vencedor. E é isso. A cada título marcante que tiver algo interessante, por exemplo, o Olympiacos venceu a Conference League. Talvez eu possa fazer também. Eu acho interessante toda a história envolvendo esse título. Do Leverkusen na Bundesliga a mesma coisa. A Atalanta na Liga Europa a mesma coisa. Agora, o PSG ganhar o campeonato francês. O que tem de interessante nisso? Nada. Agora, um título que é uma equipe que faz um campeonato marcante, tipo um Fluminense na Libertadores do ano passado. Tinha que ter feito, mas eu não tinha pensado nessa ideia de criar essa área de membros. Beleza? Mas enfim, já criado eu tenho o do Manchester City. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. Bom, é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.